paz do Senhor Jesus, pessoal, sejam bem-vindos, mais um vlog iniciando. E hoje eu vou comprar umas coisinhas agora. Tá um sol bem quente, mas vou lá, preciso comprar fralda pra neném que acabou e mais algumas coisas. Então vamos lá, aqui é minha pequenininha, vai comigo? Dá um oi pessoal, Mirella. Oi. E bora lá. Could say when you're sleeping I'm awake, tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life, will you make it to the other side, and do you believe in bridges? Comprei no mercadinho um pacotinho de fralda que eu precisava comprar porque a fralda dela acabou, né? E até chegar da internet, que eu compro pela internet, que é mais em conta. Então, eu vou usando essa até chegar da internet. Comprei um panetone, uns danoninhos pra tomar com as crianças, com o esposo. Chicletinho que a Mirella pediu. Uma bolachinha pra fazer um café, aqui é da Mirella. 2 molhinhos de tomate. Um presunto, maçã, tomate, tomatinho cereja um pouquinho, que a Mirella gosta, e uvinha. Agora vou guardar as coisas, porque eu tenho que fazer almoço. Ainda tem essa loucinha pra lavar, ó, pra começar a agilizar o almoço. Bom, gente, almoçamos. Meu esposo tá lavando a louça. Eu vim aqui com a neném tomar um pouquinho de ar, tá muito quente, né? E agora, gente, eu vim trazer uma palavra pra vocês, porque às vezes no nosso cotidiano, né, você pode estar falando palavrão e nem sabe, né? Então, precisamos estar atentos sempre o que falamos, porque isso também é uma palavra que você é acostumada a falar assim, achar que não tem nada a ver e é um palavrão. Então, devemos tomar cuidado, porque isso atrai, né, coisas ruins sobre nossas vidas. Então, a mensagem hoje que eu quis trazer para vocês nesse vídeo é: cuidado com o que sua boca fala,
né? Às vezes uma palavra simples que você acha que não tem nada a ver, isso está desagradando ao Senhor e você está falando palavrão na sua casa e nem sabe, né? Então aqueles bordões, né, que o pessoal fala muito, que é ai, bati o pé, falou caramba, né? Isso é um palavrão. Às vezes a gente fala no dia a dia e nem acaba percebendo, mas isso, se vocês pesquisarem a fundo a origem dessa palavra, vocês vão ver que realmente é um palavrão. Eu não vou falar aqui porque são palavrões assim terríveis, né? Então essa simples palavra que a gente fala no dia a dia, ela é baseada, né, de uma palavra terrível. Então a gente tem que tomar cuidado. O que vocês estão lançando para os seus filhos, por exemplo, seus filhos fizeram bagunça e aí você lançou aquela palavra terrível de maldição para eles. Então, em vez disso, lance palavras de bênção, né? Lance coisas boas e parem de falar palavras que vocês acham que no cotidiano palavras tranquilas de falar, mas no fundo você está falando uma coisa terrível para sua casa, para seus filhos. Então não lance essas palavras, né? Pense assim, Jesus falaria isso? O que eu posso falar que Jesus falaria isso, né? A gente tem que pensar, porque às vezes a gente acaba trazendo maldição, coisas ruins para nossa casa por nós mesmos, por nossa falta de conhecimento. Então, estamos aqui no mundo para aprender todos os dias alguma coisa nova, né? E que seja coisas boas, não coisas ruins, né? Então, essa reflexão que eu quis trazer para você, porque às vezes você está falando palavrão e nem sabe, né? E como as pessoas falam, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não, gente, não é. A voz do povo não é a voz de Deus, né? Temos que tomar muito cuidado, porque foi a voz do povo que crucificou Jesus na cruz, né? Então, foi a voz do povo que crucificou Jesus na cruz. Imagina se a gente for em tudo que o povo fala no mundo, né? E não somos todo mundo, graças a Deus temos Cristo, então devemos seguir os passos de Jesus. Então essa reflexão que eu quis trazer para você mãe, filha, esposa, esposo, para você que está assistindo esse vídeo. Cuidado com o que você fala na sua casa, na sua vida, na sua família, porque as palavras têm poder e têm um peso. Às vezes você está amaldiçoando sua casa, sua família e nem sabe. Então tome muito cuidado com essas palavras que você acha que está tudo bem, que você usa no dia a dia, mas não é uma palavra que vai trazer coisas boas para a sua vida. Amém? Essa é a mensagem que eu quis trazer nesse vlog. E agora vamos acompanhar aqui uma receita de pãozinho que eu fiz aqui em casa. A fazer um pãozinho maravilhoso na airfry. Os ingredientes ficam na descrição. A primeira coisa, pessoal, eu vou separar aqui a farinha de trigo, tá? Eu vou colocar aqui na minha xícara, que eu tenho esse potinho de 240 ml, tá? Então, eu vou colocar aí a farinha de trigo. As quantidades certinhas, pessoal, está na descrição do vídeo. Deixa uma olhadinha lá, que vocês vão ver certinho, tá bom? São 3 xícaras que eu vou colocar de farinha de trigo. Depois da farinha de trigo, gente, a gente vai vir com fermento biológico, tá? A quantidade certinha está na descrição. Você vai colocar junto com a farinha, o fermento. Já vem aqui com a açúcar, tá? Então, você pode colocar açúcar em seguida. E eu vou dar só uma mexidinha para misturar bem, tá? Os ingredientes, vai ficar bem misturado. Agora, eu vou colocar um ovo, tá, gente? Mexe um pouquinho. E aí, depois, você já pode colocar aí
junto com a farinha, tá? Você dá uma leve mexidinha pra ficar misturadinho. Agora, gente, depois do ovo, vou colocar o leite, tá? Então, vou colocar aqui o leite junto com a massa. E depois o óleo, tá? Então, vou medir aqui no meu copo medidor. E vou colocar a quantidade certinha de óleo na massa. Aí, colocando o óleo. Gente, é muito fácil de você fazer. Se você fazer passo a passo, vai dar certo. Não tem erro, tá? E agora, a gente vai colocar a pitadinha de sal, tá? Pra ficar aquele sabor bem gostoso. E vai misturar, gente. Agora é a mão na massa. Vamos misturar bem os ingredientes. Eu vou mexendo aqui até ficar uma massa bem consistente. Bom, quando a massa estiver nesse ponto aí, gente, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aí na sua arquibancada, na mesa, onde vocês puderem, pra você solvar, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui a massa. E aí, agora que a mágica acontece. Tem que solvar essa massa pra ficar bem macia, bem, assim, homogênea, lisa. Então, assim, tem que solvar bastante. Uns 7 minutinhos pra ficar bem, assim, boa, tá, gente? De 7 a 10 minutinhos. Bom, gente, aqui já tá no ponto bom, tá? Sovei bastante. Agora, eu vou fazer o quê? Vou deixar ela enroladinha como fosse uma cobrinha, né? Uma cobrinha. Vou deixar ela assim, ó. Gente, é só vocês olhar e cortar em 8 pedacinhos, tá? Certinhos, tá? Dá pra vocês medirem assim de olho mesmo. Vocês vão cortando. Deixa eu ver, peguei o garfo aqui, mas não deu certo pra cortar. Eu vou pegar a faca mesmo. Então, vocês vão cortando aí, ó. Olha no olhômetro mesmo. Então, fui separando aí os pedacinhos, tá? Ó, um pedaço. 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5, 6, 7, 8. Tem um com a minha filha, que ela também tá fazendo, então é 9, né? Então, a massa, essa receita que eu deixei aí dá pra 9 pãezinhos, tá? Então, vamos enrolar cada um enroladinho, bem bonitinho, pra poder descansar, tá, gente? Então, vou enrolar aqui os 9 pedaços bonitinho. Agora, pessoal, coloquei um papel manteiga, tá, na airfryer. Se você quiser, pode pincelar um pouquinho de azeite, tá? Pincelar um pouquinho de azeite pra não ficar grudando no fundo, tá bom?
Então, eu coloquei aqui um pouquinho de azeite e vou passar o pincel. Depois, gente, a gente coloca os pãezinhos para descansar. Então, vou colocar aqui os pãozinhos, descansar no mínimo 1 hora e só depois você vai ligar a airfry, tá bom? Depois de 1 hora você liga a airfry. Gente, ficou de 20 minutinhos, tá? 140 graus. E esse foi o resultado dos pãozinhos, tá bom, gente? Eu esqueci de passar o ovo em cima antes de ligar a airfry. Então, ele não ficou muito brilhante, mas se eu tivesse passado o ovo, teria ficado mais. Mas ficou uma delícia. Serve para comer com hambúrguer, com frango, com qualquer coisa que você quiser pôr, até mesmo puro, fica uma delícia. Se você gostou dessa receita, deixe o like, se inscreva no canal e acompanhe as outras receitas que eu tenho certeza que vocês vão ver que é super fácil de fazer e vão aprovar. Deixe aqui nos comentários. Fiquem com Deus.